para a gente poder gravar essas informações, e aí depois vocês assistam lá no canal, né, caso tiver alguma dúvida. Bom, complementando o que a Maria Eduarda falou sobre o vídeo, né? A camada de rede, então, ela é responsável por entregar esses pacotes, né, de uma origem ao destino, e aí, através, né, de configurações, os computadores têm que ter um endereço, que é o endereço IP, internet e protocolo, né, protocolo internet. Surgido lá no final da década dos anos 60, ali mais ou menos, pela ARPA. Enfim, aí a primeira versão, então, você tem que entender que existem hoje em duas versões, o IPv4, né, Internet Protocolo versão 4, que tem 4 octetos, e Internet Protocolo versão 6, né? Aí o que acontece? O IPv4, quando construíram ele, não imaginavam que ia chegar nesse período de tempo, já considerando aqui um intervalo de 10 anos, que iria ficar escasso. Então foram feitas algumas maneiras, alguns processos, para poder melhorar essa escassez. Mas mesmo assim, essa escassez não teve como resolver. Então foi criado o IPv6. Aí, conforme a Maria Eduarda falou, nós estamos passando, então, pelo momento de transição, ou seja, uma migração de IPv4 para IPv6. Só que ainda, muitos computadores aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, ainda funcionam em IPv4, né? Então, os órgãos responsáveis, aqui no caso do Brasil, o NIC-BR, inclusive os que compuseram esses vídeos, estimulam, né, incentivam aos provedores, aos sistemas autônomos, a já fazer essa transição. Por quê? Como a Maria Eduarda comentou, futuramente, né, já era para estar funcionando tudo em IPv6. Então, alguns tipos de serviços não vão mais funcionar, né, com IPv4, só com IPv6. Então, se você estiver trabalhando ainda, o seu provedor tiver com IPv4, vai começar a sofrer alguns problemas relacionados a isso, né? O IPv6, além de trazer Claro que ele é finito, né? Mas ele vai trazer aí um bom tempo, para muitas máquinas utilizarem, e também ele traz a questão de segurança, né? A questão de segurança, assim, de você descobrir uma máquina que fez uma maliciosidade na rede, e a sua máquina ela vai estar mais, assim, íntegra na internet, não vai estar escondida atrás de outros computadores, vamos dizer assim. Então, a questão de segurança é facilitar a descoberta e de disseminação de maliciosidades, crimes pela internet. Muito bem colocado, Maria Eduarda. Então, é importante vocês aprenderem o que é a camada de rede, que a gente está vendo, o IPv4, como ele funciona, e o IPv6 depois. Outra coisa interessante sobre o IPv6 é que o NIC-BR tem um curso online, tá? E um curso gratuito. Então, ele fornece um livro em PDF gratuito. Esse livro ele contém vários exercícios, que são chamados de experiências, onde você configura uma máquina virtual, e existe um simulador de rede chamado Core, C-O-R-E. Esse Core é um programa, se não me engano, da Marinha dos Estados Unidos, que é um simulador de redes. E aí o livro, cada experiência do livro, ela estuda é um estudo de caso em relação a uma prática, né? Um exemplo, configurar uma rede com servidor web com IPv6 e máquinas com IPv6 também, e fazer a troca de informações entre essas máquinas. Uma experiência. E assim sucessivamente, até ir avançando mais com as vantagens do IPv6. Existem algumas experiências também que utilizam IPv4, que é onde há um deparo, vamos dizer assim, né? A máquina com IPv6 envia para IPv4, e vice-versa. Né? O protocolo de tunelamento, né? Um túnel. Então, esse curso é gratuito. Mais à frente, depois, passando a semana que vem a outra de avaliação, aí eu vou entrar um pouco com vocês nessa parte, explicar o IPv6, mostrar esse curso, disponibilizar esse material que é gratuito. Inclusive, na biblioteca da escola, existem 5 livros físicos lá. Na época eu consegui. A gente fez uma aquisição com o NIC e eles mandaram para a gente gratuitamente.
com essas experiências. Mas também tem um livro em PDF grátis. Então, é um reforço muito grande, principalmente para vocês que estão iniciando essa área agora, tá? Para nós que estamos um pouco mais velhos, acostumados a trabalhar com IPv4, parece que se torna um pouco árduo passar por IPv6. Mas vocês que estão aprendendo os dois, fica mais fácil de entender, né? Então, o que vocês têm que ter consciência de aprender o IPv4, mas vocês agora estão numa fase de, principalmente, já aprender e trabalhar com o IPv6, né? Não sei se vocês puderam reparar que no vídeo mostra a diferença de IPv4 e IPv6, né? Um é 32 bits, outro é 128 bits, né? O IPv4, ele é só números decimais, não é? Sim, aí o IPv6 começa os hexadecimal, não é, professor? Isso, bem apontado, hexadecimal. Então, por isso que a hora que a gente vê o IPv6, a gente assusta um pouco, né? Que é um endereço grande. Mas existem alguns métodos também de abreviar, né? Com os 2 pontos, onde é 0 e tudo mais. Mas para nós que, né, no começo é acostumado com IPv4, a gente assusta um pouco, mas depois você vai estudando, você vai entendendo as vantagens dele, tá? Algumas operações foram extintas, né, do IPv4, no IPv6 não existe, e foram adicionadas novas vantagens, novos processos também em relação a isso. Mas o que vocês têm que ter consciência é que vocês têm que aprender também IPv6 agora, né? Quando vocês forem trabalhar, por exemplo, com redes, provedores, né, configuração de ambientes, assim, arquiteturas de rede, principalmente, vocês já vão estar trabalhando com IPv6, provavelmente. Infelizmente, ainda não conseguiu passar o mundo todo para IPv6, porque é complicado, né? Às vezes, principalmente esses pequenos provedores. Eu mesmo, aqui em casa, eu sou filiado, eu tenho uma conta de um provedor e eu uso IPv4. Né? Ele me disponibilizou IPv4. Né? Então, ainda não tem IPv6. Provavelmente, eu acho que até o fim do ano que vem, vai ter que ter IPv6 também. Quem não assistiu ainda, por favor, tá? Eu peço, por favor, assistam um vídeo, que aí, complementando, no final da aula, durante a aula, eu vou passar para vocês uma tarefinha aí, duas tarefas avaliativas, né? Então, uma vai ser em cima do vídeo, tá? Algumas questões, e depois uma outra tarefa avaliativa, né? Uma outra atividade assíncrona, que vocês vão estar me entregando também sobre o contexto dessas aulas de hoje. Bom, a primeira atividade, eu gostaria que vocês pudessem me entregar até dia 13/10, tá? Tem um bom tempo para vocês entregarem. Então, eu vou usar as aulas da semana que vem. É que semana que vem é feriado, né? Dia 12, né? Nossa Senhora Aparecida. Sim. Parabéns ao dia de vocês também, dia da criança, né? Meu dia também. Ninguém respondeu nada. Ninguém tem uma criança no interior? Ninguém é uma criança? Muito obrigada, igualmente. O meu aniversário é dia Professor. 14. Eu ganho só um presente, você acha? Professor, Oi. no Dia das Crianças, todo mundo é criança, né? Eu acho que tem que ter um bom coração de criança ainda, porque se a gente for levar tudo a sério, a gente fica louco, né? Mas todo mundo tem uma criança dentro de si, né? Tem que ter um pouco de jeito de criança mesmo, né? Bom, então eu vou deixar uma atividade para entregar dia 13, tá? Não no feriado, porque vocês vão estar brincando de pula-pula, comendo pipoca. Então, no dia 13, é uma atividade para entregar, é uma atividade mais leve. E no dia 16/10, que é no domingo, né? Não, perdão, numa sexta-feira, na outra semana, na mesma semana, mas dia 16, aí vai ser outra atividade. Combinado? Tudo bem? Tá? Geralmente eu vou deixar essas atividades com data posterior, por exemplo, dia 16, eu não consegui entregar no dia 18, mas valendo menos ponto. Essas duas atividades, essa primeira atividade vai valer aí 4 pontos, e a outra vai valer 6. Então, se você entregar atrasado, geralmente todas as atividades que eu vou colocar vai ser assim. Então, você tem aí um dia para entregar, vale 1 ponto. Por exemplo, vale 5. Se você entregar atrasado, vai valer talvez 3, vai valer 2, vai valer 4. Depende da atividade. Combinado? Sim, professor. Tá? Então, Professor, eu achei legal. pode falar.
Ah, desculpa. Eu achei legal também no vídeo que falou assim, que se a gente quer que a internet realmente caminhe para frente, a gente tem que aderir para o IPv6. Achei bem legal isso. Não, exatamente isso, né? É o que eu estava comentando. Você não, como usuário final, como eu também sou um usuário final, né? A gente não tem como ir lá comprar o IP. O nosso provedor de internet, né? Que vai ter que passar o IP para a gente. Então, ele vai ter que estar usando o IPv6. Outra coisa também é a questão do... Desculpem. A outra questão também é assim, né? Não vai ter essas preocupações de ficar fazendo essas... Não é bem a palavra certa, essas gambiarras aí de estar... Né? Porque tem um conceito também, que eu vou passar para vocês mais à frente, que existe chamado de NAT, né? De NAT, N-A-T, né? Network Address Translation. E hoje eu vou passar para vocês também sobre IP privado. Vou comentar um pouco sobre isso. Então, as máquinas que têm IP privado, elas ficam atrás de uma rede. E quem responde para essas máquinas é a rede do provedor. Então, se acontecer algum crime, por exemplo, algum problema, quem vai estar pagando a conta aí é o provedor, e não essa máquina. Que aí existe outras operações de guarda de logs e tudo mais. Tá? Então, tá bom. Bom, continuando, eu vou colocar uma mensagem aqui para vocês. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Tá? Então, nós temos aqui a confiança mantém de pé, os olhos atentos para ver, os braços abertos, as mãos estendidas para acolher o bem. Adote a postura de confiança. Nós estamos vendo aqui que o pessoal está tendo umas dificuldades aqui em relação a atravessar essa represa aqui, né? Esse rio, mas cada um está ajudando ao outro, né? Então, manter de pé, os olhos atentos, os braços abertos para poder receber e acolher as pessoas, né? E as mãos para poder fazer o bem e ajudar as pessoas, mas adotar a postura de confiança que vai dar certo. Fica essa mensagem de hoje. Vamos continuar então da aula passada. Devido ao debate que teve a aula passada, então a gente não conseguiu terminar, né, a aula anterior. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a minha tela aí? Todo mundo? Sim. Bom, então nós tínhamos falado assim, os computadores, eles necessitam de ter o endereço IP, senão eles não conseguem trocar informação. É semelhante à nossa casa, né? Se a nossa casa não tiver um endereço, nós não recebemos o quê? Informações. Não recebemos correspondência, tá? Nem entregas que a gente compra pela internet. Então, o endereço IP, ele é característico do endereço lógico. A aplicação que você está usando, rodando numa máquina, ela necessita desse endereço para poder enviar um pacote de dados, a máquina destino, e a máquina destino também precisa do teu endereço para te retornar um pacote de dados. Fala lógico porque ele não é ligado ao computador diretamente como o endereço MAC. Né? O endereço MAC é o endereço físico da placa de rede, como se fosse um DNA ali daquela placa de rede. Já o endereço IP ele é lógico. Tá? Bom, ele é único. Quando a gente diz único, ele é assim, ele é um endereço que não pode ter outra máquina na internet com o mesmo endereço. Tá? Então, ele fica... quando a minha máquina está acessando a internet, está acessando essa grande rede, imagine a internet, né? Abstrai a internet com uma grande rede de computadores ligando máquinas no mundo inteiro. Então, a sua máquina que está acessando agora, ela tem que ter um endereço IP único. Ok? É único. A máquina que está lá no Japão, lá na Austrália, ou a sonda que está lá na Lua recebendo informação em Marte via IP é único. Tá? Então, por isso que o IPv4 ficou escasso, porque hoje a gente tem cada dispositivo que a gente tem conectado, um smartphone, a televisão, o videogame, o tablet, eles têm que ter endereço de IP, né, endereço de IP único. Cada um tem endereço diferente. Tá? Bom, nós tínhamos falado sobre encapsulamento a aula passada também, não tinha?
Eu cheguei a comentar o encapsulamento com vocês da aula passada? Nas aulas anteriores? Pessoal, tá me ouvindo? Sim, professor. Encapsulamento, né? Bom, então eu vou continuar, vou passar aqui à frente. Nós vimos que a formação do endereço IP ele é composto por 4 bytes, né, separados por pontos. Então, a primeira parte do endereço IP ele representa a rede que está alocada àquele endereçamento IP, porque nós vamos ver depois ali que tem as classes. E a segunda parte do endereço IP, ela representa o computador em si, o equipamento, o host. Então, a primeira parte é chamada de Net ID, a segunda de Host ID. Se nós pegarmos esse endereço IP aqui, ó, então ele é formado por 4 números. O primeiro, 131, o segundo, 107, o terceiro, número 3, e o número 24, o quarto quadrante aqui. Né? Se converter para binário, nós temos esse binário aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4 números. Tá? Bom, cada pacote IP, pacote que contém informação, ele tem o campo origem e o campo destino para poder chegar até o final. E o endereço IP também permite que os roteadores encaminhem os pacotes ao destino, né? Semelhante aos carteiros para levar nossas cartas aqui, nossas casas, e vice-versa. Para eu enviar uma correspondência, eu envio uma correspondência e recebo também uma correspondência. Como eu disse, o endereço IP é lógico, ele é configurado nos programas e sistemas de um dispositivo ligado à rede. Geralmente, a minha máquina, o endereço IP, ele fica configurado na placa de rede, na interface de rede. E aí as aplicações vão lá na placa de rede e falam, ó, placa de rede, me dá aí o endereço IP que está configurado. Às vezes as máquinas, principalmente servidores de internet, servidores de rede, elas possuem mais que uma placa de rede. Então, elas vão estar respondendo, às vezes, a 2 ou 3 endereços de IP no mesmo computador, mesmo hardware físico. Mas as placas de rede, elas têm, cada uma delas vão ter um endereço de IP, lembre-se, diferentes. Tá? O endereço MAC e o endereço físico, ele já vem de fábrica gravado em cada placa de rede. Tá, ok? Bom, os endereços IPs foram divididos em 5 classes, mas geralmente a gente usa mais as 3 classes, classe A, classe B e classe C. Essas classes determinam quantos bits são usados para identificar a rede, que é o Net ID, e quantos bits vão ser usados para codificar a máquina na rede. Então, quando você olha para o endereço IP, parte dele vai representar a rede que está alocada, aquele endereçamento IP, e parte dele vai estar representando a máquina, ou o endereço do equipamento. Tá? É mais ou menos como se fosse a nossa rua, né? Nós moramos numa rua, tem o nome da rua. E depois cada rua tem as suas casas. Essas casas têm números, né? Ou CEP, né? O CEP seria mais viável. Você tem um CEP, então é a primeira parte, que é o Net ID. Tá? E depois a cada CEP você tem um complemento que é a sua casa, que é o número de cada casa. Conseguiram entender essa comparação? Conseguiram entender? Professor, explica de novo, eu não entendi. Por exemplo, o endereço IP ele é dividido em 2 partes. Tá? A primeira parte dele é a rede que o endereço IP trabalha. Né? A rede que aquele endereço IP, mais à frente eu vou mostrar o slide aí. Então, a primeira parte do endereço IP, ele é formado pela, por exemplo, aqui, ó, a primeira parte. Vamos pegar aqui, ó, essa primeira parte, 131. Então, ele pertence à rede 131. Os outros restantes dele, o 107, o 3 e o 24, ele representa o número do equipamento, do computador, do telefone, do videogame. Então, isso representa o quê? Isso representa os primeiros bits, né? Vamos dizer assim, ó, a primeira parte dele, os primeiros bits, identifica a rede que aquele endereço IP está alocado, a rede principal, tá? Na internet. O restante dos outros bits vão identificar a máquina, o endereço da máquina. Então, eu fiz uma comparação em relação à nossa rua, nosso endereço. Nossa rua não tem um CEP? Cidades menores ainda não tem, acho que CEP. Não sei se...
pessoal que mora em cidades menores aí tem um CEP para cada rua. Geralmente é um CEP para cidade, né? Mas, por exemplo, aqui na minha cidade, cada rua que tem na cidade tem um CEP, né? Então, esse CEP identifica a sua rua. E aí, o que acontece? Para você enviar uma correspondência para uma casa, você tem que ter o CEP, que seria semelhante, análogo à rede, a parte da rede, né? Net ID, e a parte da máquina, identificar a máquina na rede, seria o host ID, seria o número da nossa casa. Então, se você pegar o CEP, que identifica a rua, e pegar o número da nossa casa, seria o número da máquina, o host. Entendeu agora melhor? Sim, obrigada. Bernardo. Bom, aí as classes de endereçamento IP, as classes que nós usamos mais é a classe a classe B e a classe C, tá? A classe D e ela é reservada para outros fins. Mas se vocês observarem na classe A, ela tem 8 bits, ou seja, o primeiro octeto, que é 1 byte, né, convertendo, 8 bits a 1 byte, ele é guardado para o Net ID. O restante, os outros 24 bits que sobraram, eles identificam o número do computador na rede. Então, seria o número da casa da gente, né? Já na classe B, os dois primeiros octetos, os 16 bits, ou seja, 2 bytes, identificam a rede, né? Net ID. Os outros dois octetos, ou 16 bits, ou 2 bytes, identificam o host ID, o equipamento na rede. E a classe C, já os 3 primeiros octetos representam a rede, que são 3 bytes, né? 3 vezes 8, 24 bits. E o último octeto, somente o último octeto, que é 8 bits ou 1 byte, ele é usado para endereçar o equipamento naquela rede. Então, você tem na classe A menos redes e mais hosts. Na classe B, mais hosts e menos redes. E na classe C, mais redes, tá? E mais redes na classe C e menos hosts, né? A classe B, ela fica no meio aqui um pouquinho, tá bom? Se a gente olhar aqui nesse quadro, ó, a gente tem uma abstração melhor, ó. Então, aqui nós temos aqui a classe A, ela consegue endereçar 126 redes, porém ela consegue endereçar 16.516.350 hosts por rede. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, o endereço número 1, o IP número 1, então ele vai ter aproximadamente 16 milhões de máquinas. É como se fosse falar assim, o CEP número 1, ele pode alocar 16 milhões de casas para ele. Entenderam? Já na classe B, Sim, né, ó, na classe B, nós temos 16 mil redes, bem mais redes do que a classe A, porém, menos hosts em relação à classe A. Então, aqui a gente tem mais, na classe B, nós temos mais redes, 16 mil redes, tá? E 64 mil hosts por rede. Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar o CEP 128, né? O primeiro aqui, ó, 128, é uma rede. Ele vai conseguir alocar 64.770 casas para ele, né? Se a gente pegar o CEP 129, ele vai conseguir alocar para ele 64.770 hosts, ou seja, 64 mil casas para ele. E assim até chegar no 191. Tá? A partir do 192 é a classe C. Tá? Então, vocês observem também que a classe A vai do IP número 1 até o IP 127. Isso é uma classe A. A partir do 128 é a classe B, vai ter a 191. A classe C começa do 192 e vai até a 223. A classe D começa do 224, vai até a 239. E a classe E vai 240 até 255, que é o último octeto. Tá? Entendeu? Diferença, tá? Nesse caso aqui, na classe C, é um endereçamento que a gente, na época, foi passado mais para o Brasil. Hoje mudou um pouco, mas é uma classe que a gente trabalha muito ultimamente para configurar computadores de casa, rede doméstica e pequenas redes locais. Então, nós temos mais redes disponíveis, né? 2.145.825 redes,
Só que nós temos menos computadores por rede. Nós podemos só ter 254 hosts por rede, né? Então, se a gente pegar o IP 192, ele vai conseguir ter só 254 casas armazenadas para esse set. É menorzinho, ok? Conseguiram entender até aí? A diferença e a divisão de classes? Sim. Tudo bem essa parte? Então tá bom. Precisa decorar isso? Ó, seria bom decorar, pelo menos assim, saber que vai do 1 ao 127, 121, né? Mas é interessante que vocês entendam que essas divisões, né? E cada classe tem o seu NET ID. Aqui, nesse símbolo aqui, ó, você pode perceber, então, ó, que o NET ID vai do 0 aos 7 bits. Então, contando do 0 ao 7, você tem 8 bits. E depois vai do 8 ao 31, tá? Que é armazenado para o host. Tudo bem? O multicast é quando você vai usar uma aplicação, ou por exemplo, uma stream, né, de vídeo, né, enviar vídeos assim para todo mundo daquela rede. Então você usa o endereço de multicast, todos vão receber. E a classe C é reservado mais para fins de pesquisa, estudos, né? Então ela reserva mais assim para esse tipo de classe. A gente usa mais mesmo a classe A, B e C. Se você for trabalhar numa empresa gigante, né, uma empresa gigante, uma empresa muito antiga, por exemplo, Xerox, IBM, provavelmente você vai estar trabalhando com endereço de IP de classe A, né? Porque foi armazenado para eles no começo. Hoje tem empresas que têm endereços IPs enormes e talvez nem estejam utilizando, mas na época foram adquiridos a ela, foram instituídas essa empresa. Então tem uma empresa lá que tem o endereço 1, por exemplo. Talvez ela não vai usar 16 milhões de hosts, mas está reservado para ela. Ficou para ela, entendeu? Então por isso também tem essa escassez aí, que nem a Maria Eduarda comentou, né? Sobre o IPv6. Por isso que criaram o IPv6 também. Ok? Na rede de casa, dificilmente numa rede de casa a gente vai ter aí 254 equipamentos, né? Então, geralmente a gente usa um IPv4 de classe C, né? Já lá no Instituto, é arriscado montar uma rede de classe C. Por quê? Quem pode me dizer por quê? Eu vou configurar todos os laboratórios, todos. Lembre-se que não é só computador o host, né? São tablets. Todo equipamento que comunica numa rede, troca informação, é considerado um host. Então, não é só computador. Vocês concordam comigo? Sim. Então, por exemplo, uma câmera, né, uma webcam, uma câmera IP, né, que fica conectada vigilando, de vigilância, por exemplo, da entrada e saída do instituto, um equipamento da indústria, lá, por exemplo, um torno que usa o endereçamento IP, um smartphone dos alunos, os tablets, os computadores, servidores, né, equipamentos que têm endereço IP, tá? Então, é arriscado você configurar uma rede e falar assim, o instituto vai ter 254 hosts. Hoje pode ser que não tenha ainda, mas futuramente vai ter. Então, o que acontece? É mais provável você configurar uma rede de classe B, né? Se você for trabalhar numa organização, por exemplo, se a gente for pegar um mercado aqui da cidade, né? Pegar um atacado da cidade, você já acha que o mercado ele pode ter mais que 254 equipamentos ou não? Aí já faz um pouco parte do planejamento de uma rede, uma arquitetura de rede, né? Engenharia de rede. Você fala assim, eu vou configurar a classe C para o mercado, então. Então, ele vai adquirir lá a classe C. Você acha que através dessa classe C, ele é um mercado grande, 254 hosts naquela rede? É arriscado? Tem que considerar caixas de mercado, tem que considerar os computadores dos funcionários administrativos, PDVs, tem que considerar aqueles leitores de preço, também tem endereço IP. Vocês já viram no mercado, quando aquele leitor de preço está com problema, está desconfigurado, tem um cabo de rede conectado a ele e também tem ele configurado um endereço IP. Se você for lá, vai estar aparecendo um endereço IP lá nele. Se ele tiver desconfigurado, às vezes até aparece o endereço IP. Aquela usa um endereçamento IP, né? IPv4. Tá? Então, aquilo é um host. Ok? Alguma pergunta sobre isso?
Tudo bem, Não. pessoal? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Eu posso continuar a avançar? Então tá, Alisson. Obrigado, pessoal, por responder. Bom, continuando então. Aqui, ó, endereço classe D, né? Classe de D são multicache, que é uma utilização, transmissão simultânea, um mais pacotes. Há um grupo de hosts, né? Você manda tudo de uma vez. E a classe E para fins de pesquisa. Né? Bom, o datagrama, o pacote IP, ele é a unidade básica de dados do nível IP. Então, na camada de rede, trabalha com nível IP, é considerado um datagrama, né? Um pacote. Então, ele tem um cabeçalho e tem os dados, que eu falei na aula passada. O cabeçalho são os headers de informações da camada, de cada camada. O payload são os dados que vai estar sendo trafegado aí nessa rede, ok? Então, aqui nós temos um exemplo, uma imagem do cabeçalho IP, do pacote IP. Nós temos aqui 32 bits, né? Então, tem a versão do endereço, CIPv4, CIPv6, o comprimento, e aqui os dados principais, dados sendo trafegado. Bom, aqui nós temos vários campos que representam aí o que eles trazem de informação, né, respectivo ao pacote que está sendo trafegado aí na internet. Aqui, ó, endereço de origem, endereço de destino, né, os dados em si que estão sendo trafegados, o protocolo que está sendo anexado ali, se tem um protocolo da camada mais alta, o tempo de vida que vai demorar esse pacote na internet e tudo mais. Tá, ok? Então, tudo isso vai no pacote IP. Uma coisa muito importante, nas próximas aulas eu comento um pouco mais sobre o datagrama aqui, né, esses campos, ou conforme a gente vai conversando, adiantando, avançando a aula, né, alguns campos desses eu posso estar resgatando para explicar. Outra coisa importante são os endereços especiais e reservados. Tá? O que é isso? Alguém tem ideia do que são endereços IPs especiais e reservados? Alguém quer falar alguma coisa? Nós falamos assim, nós temos as classes de A até E, A, B, C, D e E. Nós usamos muito a classe A, a classe B e a classe C. Né? Redes pequenas usam muito classe C. Tá, mas o que seriam endereços endereços especiais ou reservados? Alguém quer falar alguma coisa? Seria tipo para programas, coisas do governo, essas coisas? Me enrolei, desculpa. Não, Gabriele, não. Aí, nesse caso, poderia ter uma coisa aqui, ó, na classe D e E, tá? Na classe D e E, para pesquisa, alguma coisa governamental, mais secreta, né? Bom, primeiramente, alguém mais quer falar? Ó, nós temos aqui endereços especiais e endereços reservados, tá? Nós sabemos que o endereço IP, ele se divide em duas partes, não é isso? Quem pode me revisar aí as duas partes? Gabriel quer falar sobre as duas partes? O IP não é dividido em duas partes? Quais são as duas partes? A da rede da máquina? Isso, ótimo. Parabéns. Duas partes, né? Então seria o net ID, né? E o host ID, conforme a Gabriele falou. Muito bem. Aí o que acontece? O endereço de rede, né, o net ID, é o próprio IP da rede que contém o host ID com todos os bits igual a zero. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar um endereço IP aqui ó, de classe C, o IP 200.241.16.0. Quando a gente vê um zero, o zero aqui, no caso, numa classe C, o último octeto representa o host, não é? Quando a gente vê um zero, aqui, ó, bits igual a zero, isso significa que é o endereço da rede. Não é o endereço do equipamento em si, é o endereço da rede. Tá? Então, a minha rede, por exemplo, o provedor X1 recebeu o endereçamento IP de classe C. Tá? Então, vocês vão abrir um provedor, aí vocês fazem todos os trâmites legais, né, o contrato certinho, aí recebe do NIC lá uma classe de IP.
Ó, o Nick fala, você vai receber uma classe C de endereço. Ah, tá, é o que nós temos aqui no estoque. Um exemplo. Aí ele te dá uma classe C, aí ele te dá a numeração 200.241.16.0. Então, esse é o teu IP. Então, o endereço IP da sua rede vai ser esse aqui. Aí, por exemplo, você tem um cliente já que comprou um acesso do seu provedor. Então, o endereço IP do cliente vai ser o 200.241.16. Alguma coisa aqui. O número 1, por exemplo. Entenderam? Tá? Ah, você tem um cliente número 2, vai ser o IP 2. Ah, eu tenho um cliente número 3, só que ele não quer o 3 aqui, porque ele usa uma aplicação lá que usa, por exemplo, o número 100. Então, o IP dele vai ser 200.241.16.100. Tá? Isso aqui até chegar no número 254 de endereçamento. Por quê? Porque o 255, ó, é o endereço de broadcast. É o endereço reservado para se comunicar com todas as máquinas de uma rede. Qualquer endereço que contém o host ID com todos os bits iguais a 1, se você converter para binário, é 255, né? Perdão, para decimal, 255. Se tiver o último campo lá, todos os bits igual a 1, você fizer a conta, 255. Então, essa rede vai ser a 200.241.16.255, é o endereço de broadcast, difusão, broadcast. Ou seja, se uma aplicação deseja enviar para todos os computadores de uma vez só, todas as máquinas precisam receber essa informação, então ela não vai enviar uma aplicação 1, 2, 3, 1 por vez. Ela pega o endereço de rede, que é os 3 primeiros octetos, considerando a classe C, e coloca no final lá do host ID o 255. Ou seja, as máquinas dessa rede vão receber a informação. Então, nós temos o endereço de rede, que é quando o host ID é 0, e o endereço de broadcast, quando o host ID é 255. Compreenderam isso? Pessoal, compreenderam isso? Acho que sim. Meio complicado? Host ID é um tipo ADM? É um tipo administrador? O Alisson perguntou. É isso, Alisson, sua pergunta? Bom, tá. Não, na verdade, o host ID identifica a máquina na rede. Por exemplo, o seu celular aí, ou seu tablet, ou seu computador que você está acessando, ele tem um endereço IP, né? Se você depende do endereçamento IP que você está utilizando, suponha que seja esse número aqui, ó, então, de uma classe C. Então, no último octeto dele lá, o último ponto, ele tem um número, só que esse número não é 0 e nem 255. Tá? Se for da classe C, ele vai estar entre os números 1, né? Ele vai do 1 ao 254, o teu final aí. Tá? Esse vai identificar o host ID. E os outros 3 anteriores aqui, octetos, é o da NET, né? Da rede. NET ID. Agora, quando a gente fala para a classe B, a classe B não falou lá que o NET ID são os 2 primeiros octetos? Lembram disso? Ó? Essa tabelinha aqui é muito boa para vocês guardarem. Ó. A classe B, ela não usa os 2 primeiros octetos para NET ID e os 2 últimos para Host ID? Lembre-se que são 4 octetos, né? 4 octetos. Por que octeto? Porque são bits. 8 bits formam um byte. Então, os octetos definem o endereço da rede e o endereço do host, do equipamento. Então, na classe A, o primeiro octeto é a rede. Os outros últimos 3 octetos é host. Na classe B, os 2 primeiros octetos é a rede, os 2 últimos é o host. Na classe C, os 3 primeiros octetos é o endereço de rede e o último octeto é o endereço do host. Ok? Existe uma transposição aqui da classe A, B e C. Então, quando a gente pega o endereço de classe B, tá? Se nós olharmos para esse endereço de classe B aqui, ó, 164.4,
são os dois primeiros octetos, que são divididos por ponto. E depois, ponto 0, ponto 0, isso significa que esses dois primeiros octetos é o endereço de rede, né? Então, aqui, essa rede, ela é chamada de rede 164.4.0.0, que é a rede em si, a rede total, tá? Se nós trocarmos esses dois números aqui, 00 por 255, então essa rede, quando ela quer conversar com todos os seus equipamentos, com todos os seus hosts, a aplicação tem que colocar lá, para disparar para todo mundo, 164.4.255.255. A aplicação que vai transmitir essa mensagem, ela vai entender que ela tem que transmitir para todos os hosts da rede, ou seja, para todo mundo ao mesmo tempo. Então, é chamado de endereço de broadcast. Já na classe A, o primeiro octeto, somente o primeiro octeto, é o da rede, né? O NET ID. Então, aqui é o 0, 0 e o 0. Então, essa rede aqui é a rede 15, né? Então, os outros três octetos representam o host ID. Então, quando a gente coloca 000 aqui, você tem uma classe A inteira. Então, a sua classe A é 15, né? Essa rede é a rede 15. A gente fala, eu tenho uma rede 15. Então, eu tenho 3 octetos aqui disponíveis para endereçar host. Se essa classe A aqui, endereço 15 de classe A, quer enviar uma mensagem para todos os equipamentos da rede, então ela coloca o que no lugar do 00 aqui? 255. Então, fica 15.255.255.255. Todas essas máquinas irão receber essa mensagem no modo broadcast. Entenderam o que é broadcast? Quando você envia uma mensagem para todos os equipamentos de uma rede, todas vão receber essa mensagem. Entenderam a diferença de broadcast e endereço de rede? Ah, professor, já dá para hackear a NASA, então. O broadcast, ele é assim, Stephanie, é um pouco perigoso quando uma aplicação envia, porque o broadcast ele foi feito só para fins específicos. Por exemplo, quando você ingressa um computador novo na rede, uma máquina, essa máquina tem que conhecer a rede. Então, a primeira vez que ela vai enviar um pacote de dados, ela envia em modo broadcast, mas já solicitando ali um endereço destino. Então, todas as máquinas vão receber essa solicitação, né? Só que somente a máquina de destino, a máquina que quer conversar com ela, vai responder. As outras vão ignorar o pacote. Agora, quando uma máquina fica transmitindo, uma ou mais máquinas transmitindo vários pacotes em broadcast, isso não é normal, isso causa uma instabilidade muito grande na rede. E as máquinas ficam respondendo, né? O que você quer? O que você quer? Mas não é comigo. Mas o que você quer? Você está perguntando de novo, né? Então, aí você vai causar uma instabilidade, porque todas as máquinas são obrigadas a responderem requisições, né? É semelhante a um ataque DOS, isso aí, né? Negação de serviço. Boa pergunta. Bom, aí depois também tem o endereço loopback. Todo equipamento numa rede, quando ela faz parte de uma rede, ela tem um endereço dela mesmo, né? Seria assim, é um endereço localhost, ou seja, é um endereço que ela tem, esse endereço é um endereço de classe A, reservado, denominado 127.0.0.0, tá? Esse é o endereço da rede. Prof, minha net caiu aqui. Desculpa. Quem falou? É Stephanie. Minha net deu uma caída aqui. Então, Mas se o você prof escutou? falou alguma coisa pra mim, eu não ouvi. Não, você perguntou para mim se dá para hackear a NASA, né? Não, você tava brincando. Ah, então, mas eu fiz uma comparação a isso. Quando máquinas ficam enviando solicitações broadcast numa rede, causa instabilidade na rede, porque todas as máquinas são obrigadas a ver essa mensagem e às vezes responder. Então, isso causa uma instabilidade na rede. Então, é uma maneira de hackear de um lado ruim, uma maneira de hackear, assim, causar instabilidade na rede. Tá? Complementando a sua pergunta. Bom, então o endereço de loopback é um endereço chamado nomeado de 127.0.0.1, que é denominado localhost. Esse endereço, ou seja, todas as máquinas na rede, a minha máquina tem esse endereço configurado pela interface de rede. Por exemplo, quando eu não estou conectado a uma rede e estou desenvolvendo uma aplicação que ela vai usar o protocolo TCP e o endereço IP.
mas eu não consigo me comunicar em outra máquina, né? Numa máquina servidora. Então, eu desenvolvo a aplicação, e aí, se eu quero ver se aquela aplicação está conversando por meio do protocolo TCP/IP, eu utilizo esse IP aqui, ó, localhost, que é o 127.0.1, 127.0.0.1, para minha aplicação responder, para ver se está havendo uma comunicação cliente-servidor, né? Aplicação e servidor. Tá? Então, também é outro endereço reservado para a própria máquina em si. Todas as máquinas têm esse endereço igual. Só que esse endereço IP aqui, ele é um endereço, assim, reservado para a máquina, não para a internet. Tudo bem? E mais adiante, tá? Eu queria que vocês anotassem aí como um pequeno exercício de entendimento o que é uma RFSC. O que significa RFSC? Até terminar a aula aí, eu gostaria que alguém, ou todos, claro, pudesse me responder. Pesquisem aí para mim rapidamente o que é uma RFSC, tá? E, especificamente, ela tem um número. Cada RFSC tem um número, tá bem? Nós estamos falando aqui, ó, especificamente da RFC 1918. Não é o ano, não, tá? É o número dela. É outra classe aqui, ó, chamada reservada. São endereços IPs reservados ou privados. Isso aqui é muito interessante, ok? Já no IPv6, isso tem, mas não vai ser muito utilizado. Mas veja bem, o que são endereços IP privados? O que pode ser um IP privado? Alguém pode me responder? Como também a classe A aqui, né, 127.0.0.0 é reservado. O que seriam endereços IPs privados, ou também chamados de reservados, ou também inválidos, né? Nós podemos chamar assim, ó, endereços IPs privados, inválidos, né, ou reservados. Geralmente a gente ouve muito falar de privados ou inválidos. Quem pode me responder isso? Professor, Quem está falando? eu, Gustavo. Oi, Gustavo. Antes de dar uma resposta, eu quero te fazer uma pergunta. Quando a Vivo manda mensagem que ultrapassa o aplicativo, aparece escrito mensagem de classe 0, tem alguma coisa a ver com isso? Gustavo, eu não consegui ouvir bem sua pergunta. Quando a Vivo manda aquelas mensagens que, tipo, você não tem como evitar, elas aparecem na tela. Ah, sei. Sabe? E escrito mensagem de classe 0, tem alguma coisa a ver com isso? Aquela que aparece tipo de um SMS, mas não lá no leitor de SMS, na tela mesmo do celular, né? Aquelas que é mó chato. Uma propaganda, ou adquira o Vivo Revista, o Vivo Futebol, alguma coisa assim, você tá falando? Então, é isso, né? Geralmente, se ela for mandar para um grupo de usuários dela, tudo de uma vez, tá? É um SMS, ela vai disparar mensagens, provavelmente ela pode usar aqui, ó, no broadcast. Então, ela pega lá o endereço IP de uma rede dela, né? Não sei se é classe A, geralmente é classe B, tá usando, né? E aí ela pega o endereço de classe C lá, ela pega, eu quero mandar para todos os usuários da rede 164.4. Aí ela põe o 255 lá, 255, e inicia aquele SMS para todos aqueles usuários que estão logados na rede com aquele endereço. Então, é um endereço de broadcast. Ou seja, todos irão receber aquela mensagem. Consegui explicar, se for assim, a tua lógica de pergunta? Obrigado. Nada. Bom, e aí, o que vocês me descobriram sobre RFSCs e sobre endereços privados ou inválidos? Alguém arrisca a responder? Alguém entende? Para a gente terminar a parte da aula. Ó, o Alisson respondeu aqui, digitando. O endereço IP privado é o endereço de IP reservado para uso de uma rede interna, sendo separado de uma rede pública por um roteador ou outro dispositivo que efetue NAT. Muito bem. Tá, isso significa... Mas o que seria uma rede interna e uma rede pública?
Tá certo a resposta. O IP privado é para isso. O IP privado é para usar para uma rede interna, tá? Então, o que é uma rede interna, uma rede pública? Quem pode me responder? Ou o Alisson mesmo? O pai, depois você me ajuda a tirar. Não é colocar aqui. Ela pode ser para cortar, eu não sei. Eu vou falar. Pessoal, quem quer responder? Posso responder, professor? Pode. O endereço IP privado é aquele que identifica o seu computador ou smartphone ou qualquer outro dispositivo conectado ao roteador da sua casa. Certo. E Uhum. tá certo o privado? Tá certo. Isso seria a rede interna, Tá. então. A rede interna representa a rede da Da casa, da né? minha casa. Continua. Tá aí o endereço público. É o endereço acessível pela internet? Seria isso? Isso, corretinho, Stephanie. Corretíssimo. Eu Então, pesquisei no Google. Um pouco. não, tudo bem, mas você foi lá, pesquisou, entendeu? Quando a gente pesquisa, a gente aprende. Muito bem. Alguém mais quer complementar o que a Stephanie falou? Meu, tem 31 participantes. Professor, Oi, Maria, pode falar. os IPs privados, só complementando mesmo, é que somente a gente tem acesso. Então ele é restrito, se a Isso. gente for ver em comparação às outras pessoas. Agora a pública é que todos têm acesso, todos podem se configurar nele, se conectar a ele. Basicamente isso também é um complemento que a Stephanie falou. Por isso fala público, né? E também fala válido porque assim, ó, a RFC... alguém pesquisou sobre RFC? Porque aqui está falando assim, ó, assim como a classe 127, né, a classe inteira 127, identifica o local host, há outros endereços que não podem ser utilizados para se conectar na internet. Quando a gente entende internet, a gente entende que é a rede toda, né, o mundo todo, não é? É o mundo todo. Aí, então, dá para entender que esses endereços aqui, ó, reservados, mais abaixo, nessa tabelinha aqui, ó, tá? Tá dando a hora já ou não? Tá, né? Então, esses endereços aqui, ó, Sim. posso passar 2 minutinhos? Pode. Ô, professor, deixa eu ler aqui que eu achei, ó. Eu achei aqui no Google uma parte sobre isso. Tá escrito instituição que especifica os padrões que serão implementados e utilizados em toda a internet. Isso, RFC. São os memorandos aí, né? São padrões. E cada padrão tem o seu número, né? No caso aqui, esse aqui é 1918. Tá? Então, vai ficar um complemento aí para vocês estudarem isso aqui em casa, que seria o último slide, isso aqui, ó, acabando, tá? Aí a aula que vem eu vou continuar. Mas assim, ó, vocês têm que entender que a RFC 1918, ela especificou uma faixa de endereços IPs da classe A, da classe B e da classe C. Esses endereços aqui, ó, da classe A, que é do 10.0.0.0 até o 10.255.255, esses endereços são endereços internos, que nem a Maria comentou, para uso interno da minha casa, da minha rede interna da minha empresa. Tem a classe B é interessante que ela vai do 172.16 até 172.31. E a classe C, ela só usa o 92 e o 68 inteira. Então, essas três classes aqui, elas são reservadas para máquinas de redes internas, de redes privadas. Essas máquinas, elas conseguem comunicar com máquinas internas, conseguem também se conectar na internet, porém, por meio aqui, que nem o Alisson comentou, foi o Alisson que comentou aqui, ó, do NAT. Aí existe um protocolo que traduz endereços IPs internos ou inválidos para endereços públicos ou válidos, tá? Então, quando o endereço é válido, o endereço é público, ele pode se conectar com todas as máquinas da internet. Ok? Quando o endereço ele é inválido, ele é interno, ele é privado, as máquinas se conectam, se conversam entre si daquela rede. Para que ela consiga se comunicar com uma máquina lá fora, né, na rede pública, na internet pública, ela precisa usar um protocolo do roteador dela lá, do servidor,
que faz o NAT. É que aí é onde cai o contexto de segurança, o contexto de privacidade também. Por isso que muitos crimes são feitos utilizando esses IPs internos. E aí quem responde pelo NAT aqui, ó, é o IP do provedor. Então, o NAT, geralmente, é o IP público do provedor. É o IP do seu roteador. É esse IP que vai responder. Nem sempre o equipamento que tem um IP público que é a que fez o crime. É uma máquina da rede dele. Mas qual máquina que é? Que aí fica para a próxima aula, então, para a gente continuar esse assunto. Tá ok? Bom, então depois eu vou colocar lá as tarefas, tá? Conforme eu falei as datas. Uma dia 13, outra dia 16, né? E vou deixar lá até o final do dia, provavelmente eu estou colocando as duas tarefas para vocês fazerem e entregar pelo próprio Teams, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, uma dúvida rapidinho. Você vai colocar essa aula no teu canal do YouTube? A aula aqui eu vou colocar no canal do YouTube. Daqui a pouco eu já estou disponibilizando lá no YouTube. Viu, Rebeca? Ok, obrigada. Obrigado a você. Então eu vou parar de gravar a aula, finalizando a aula, tá? Então aí